Eu sou o fundamento de tua súplica. Primeiro, é minha vontade que receba o que suplicas. Depois, faço-te desejá-lo. Então, faço-te suplicá-lo, e tu o suplicas. Como, pois, não haverias de receber o que suplicas? Então, meus amigos, estamos agora num novo capítulo da nossa série sobre disciplinas espirituais e vamos falar agora sobre a disciplina da oração. Então, para começar, vamos começar falando da oração, linkando com o que a gente falou no episódio anterior sobre meditação. A meditação, ela é o prelúdio perfeito para a oração. Por quê? Primeiro, na meditação, você fica em silêncio, contemplando a Deus, esvaziando o seu coração das coisas desse mundo, das coisas da carne, se conectando com as coisas divinas. E aí sim, na quietude, no silêncio, quando você já estiver conectado com o Senhor, você vai lá e parte para a oração. Então, só conectando, né? A gente vai fazer isso outras vezes durante a série de conectar duas disciplinas. Mas acho interessante como é bom você separar um momento de meditação antes de iniciar o seu momento de oração. Porque uma coisa acaba complementando a outra. É bom, né, você ter essa quietude, esse silêncio da meditação antes de você ir para a oração. Mas o que é a oração em si? Muitas pessoas diminuem o fato de alguém falar assim, a oração é como se você estivesse falando, né, com seu pai, se fosse um filho falando com seu pai. Mas eu não entendo o porquê de isso ser visto como algo menos espiritual ou menos efetivo, sei lá. A oração é justamente isso. Então, a gente está entrando em contato para falar com o nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Então, essa comparação de um filho falando ao seu pai, ela é extremamente aplicável, né? E é muito interessante a gente tentar reparar em como uma criança fala com seu pai, com inocência, com pureza, com amor, com confiança. Cara, para uma criança, o seu pai pode fazer qualquer coisa. Uma criança não vê limites no seu pai. Uma criança, ela não fica olhando assim, isso meu pai não consegue me dar. Isso meu pai não consegue fazer. Não, a criança, ela sempre tem, né, essa inocência, né, podemos dizer assim, que o pai dela pode tudo. E nós temos que ser assim, porque o nosso pai, de fato, pode tudo. Eu não estou dizendo que tudo que a gente pedir vai ser feito. Não. A própria Bíblia nos diz que muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E se a gente está pedindo mal, Deus não vai realizar. Mas a partir do momento que a gente se conecta com Deus e o nosso coração se esvazia das nossas coisas e começa a ser cheio das coisas dele, aí a gente começa a perceber uma oração mais eficaz. Você viu a frase que a gente disse, que a gente leu no começo? A frase da Juliana de Norwich. Ela mesmo fala, Deus coloca no nosso coração a vontade de suplicar a Ele. Aí Deus faz com que a gente deseje isso. E aí Deus faz com que a gente suplique. Agora, se todo o processo foi guiado por Ele, como que a gente não iria receber o que a gente está pedindo? Só que, para que todo o processo seja guiado com Ele, a gente precisa estar vazio de nós mesmos, vazios da nossa própria vontade. Nós precisamos estar com a nossa carne morta, com o nosso espírito vivo. Aí sim, nós pediremos da maneira certa, nós pediremos conforme a vontade de Deus. E aí nós receberemos o que pedimos. Então essa já é uma primeira boa perspectiva sobre a oração. Oração, ela é mudança. A oração, ela cria vida dentro de você. A oração, ela transforma a sua vida. É na oração que a gente aprende a ver as coisas na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. Então olha o poder da oração. Oração é mudança, cara. Quando você ora, você é transformado. Quando você ora,
Você para de enxergar as coisas com seus olhos e passa a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Quando você ora, você para de pensar só em si mesmo e passa a pensar no próximo. Tem uma frase interessante que fala assim, que a oração é onde está a raiz de toda piedade pessoal. Então perceba, olha que coisa poderosa. A oração é que está a raiz de toda piedade. Ou seja, como que eu faço para ter mais compaixão pelo próximo? Como que eu faço para ter mais misericórdia pelo próximo? Como que eu faço para ser mais manso, para ser mais humilde, para ser mais santo? A raiz disso, de toda mudança, de toda piedade, de toda transformação, está na oração. E olha que interessante, muitas vezes a gente coloca a oração, né, como algo só para a gente pedir. Percebeu isso? Repare como é a sua oração. Ou pelo menos como ela era no começo, sei lá. Muitas vezes nós oramos assim: Pai, me abençoa. Pai, abre uma porta de emprego para mim. Pai, me dê tal coisa. Pai, faça aquilo, né? Conforme a minha vontade. Só falta a gente falar isso, né? Pai, faça a minha vontade. Isso não é a oração correta. Essa não é a oração verdadeira. A oração fala justamente sobre a gente ser mudado. E à medida que a gente é mudado, a gente começa a pedir da maneira certa. Só que repara, a gente vai ver durante essa série de disciplinas, a gente já viu nas disciplinas anteriores, vai ver nessa e vai continuar vendo nas próximas, que as disciplinas, elas enchem o nosso coração de compaixão e de misericórdia pelo próximo, pelo perdido. E por que isso? Por que toda disciplina eu vou estar falando aqui que o nosso coração vai ser cheio de compaixão e de misericórdia? Porque as disciplinas nos aproximam de Deus. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ter no nosso coração a mesma coisa que está no coração de Deus. E é por isso que o nosso coração começa a ser cheio de compaixão e de misericórdia pelo perdido, pelo próximo. Porque o coração de Deus está cheio disso também. Então você vai perceber que à medida que você pedir mais mansidão, mais humildade, mais compaixão, mais amor pelo próximo, à medida que você orando, meditando, jejuando, lendo a palavra, vai sendo transformado pela presença de Deus, sendo transformado pela palavra de Deus, as suas orações vão parar de ser orações para você mesmo. Pai, me abençoa. Pai, abre tal porta para mim. Pai, me prospera, sei lá o quê. Não, vai ser pelo próximo. Pai, alcança aquela pessoa. Pai, consola aquela pessoa. Pai, escuta os pedidos daquele povo. Pai, tem um encontro verdadeiro e pessoal com fulano, com ciclano. A gente vai parar de pedir pela gente. Vai começar a pedir pelo próximo. Olha essa frase de John Wesley. Deus nada faz senão em resposta à oração. Olha que frase linda. Deus nada faz senão em resposta à oração. É claro que Deus tudo pode fazer, mas o que John Wesley está querendo dizer nessa frase é da importância da oração. A oração é tão importante que ele está falando que tudo que Deus faz, na verdade, é a resposta de uma oração. Meus amigos, muitas vezes eu falo isso no testemunho pessoal meu. Depois que eu me converti, eu encontrei uma moça lá que trabalhava no colégio que eu estudava. E ela virou pra mim, né? Nossa, eu tô muito feliz com a sua conversão. Porque eu já oro por isso há 5 anos. Cara, a moça que trabalhava no meu colégio, sem nunca eu saber, estava orando há 5 anos para que eu tivesse um encontro verdadeiro e sincero com Cristo. Aí você me pergunta, Jean, você teve um encontro do nada? Você se converteu do nada? Não, é porque tinha pessoas orando por mim. Da mesma coisa, cara, você acha que do nada alguém da sua família vai se converter? Do nada um amigo seu vai se converter? É claro que é Deus quem faz. Mas, meus amigos, nós temos que estar por trás dessa ação de Deus, ajoelhados. Ajoelhados é modo de dizer, né? Acho que não é nenhuma obrigação você orar ajoelhado, mas orando,
intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelo próximo. Quero que alguns anos, quando a pessoa falar, cara, eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, você vai falar a mesma coisa que a tia falou comigo. Já fazia tempo que eu estava orando por isso, meu amigo. Já fazia tempo que eu estava orando por isso. Então olha que coisa linda. Oração, você aprende, cara. A gente não sabe orar. A maior prova disso é que os discípulos que andavam com Jesus, viam Jesus curando, viam Jesus ensinando, viam Jesus fazendo de tudo. Eles olharam para Jesus e falavam, Jesus, nos ensina a orar. Ou seja, se os discípulos de Jesus que estavam caminhando com ele, os apóstolos, pediam para que Jesus ensinasse eles a orar, quanto mais nós, né? Todos os dias, na nossa oração, experimente falar isso. Jesus, me ensina a orar direito. E aí a gente vai aprendendo. Como que se aprende a orar? Orando. Ore, ore, ore todos os dias. Que aí Jesus vai nos ensinando a orar. E a gente vai aprendendo que a gente pode orar a qualquer momento do dia. Respirar, orar. Cada respirada nossa seja uma oração de glorificação a Deus. Cada passo que a gente der, cada momento que a gente tiver, a gente esteja orando em espírito. Sempre nos conectando com o Pai. Se liga nesse aspecto da oração, que eu tô falando da gente orar pelo próximo. Se você olhar todas as vezes que Jesus, os apóstolos, os profetas na Bíblia, qualquer oração feita por esses caras em prol de outras pessoas, em nenhum momento eles falam, Pai, se for a tua vontade. Olha que interessante. Toda vez que Jesus e os apóstolos vão orar por outra pessoa, eles não falam, Pai, se for da tua vontade que faça isso. Por quê? Por que eles nunca oram, Pai, se for da tua vontade? Porque seria redundante. Ora, se você está orando pelo outro, se você está orando para que o bem seja feito a outra pessoa, obviamente é da vontade do Pai, então você não precisa ter essa redundância. Olha essa frase do William Temple. As coincidências ocorrem muito mais frequentemente quando eu oro. Tá ligado? Quando uma coisa acontece, você fala, pô, isso é coincidência. Ah, foi só uma coincidência. Aí ele tá brincando, né, com isso. Aí ele fala, engraçado, as coincidências ocorrem muito mais frequentemente quando eu oro. Então é isso. É minha tia, a tia do colégio. Ela podia muito bem falar, nossa, que coincidência o Jean ter se convertido. Não foi coincidência. Ela e outras pessoas estavam orando por isso e aí aconteceu. Mesma coisa você ora para um amigo seu para que ele tenha uma cura, para que ele saia de uma situação difícil. Aí ele vai lá e sai. Você fala, que coincidência, eu estava orando por isso. Não é coincidência, irmão. Você estava orando por isso. E Deus agiu. Então olha que interessante. Quando a gente está orando para que o bem aconteça com outra pessoa, você não precisa ficar orando como se fosse da vontade de Deus e nem se surpreender quando isso acontecer. Não, você está orando, cara, para que o bem seja feito ao próximo. Deus quer isso também. E Ele vai agir no tempo dele, não no seu, mas Ele vai agir. E agora sobre o último aspecto da oração que eu quero tratar nesse vídeo, eu vou usar essa frase do Soren Kierkegaard, não sei como é que é o nome dele, que diz o seguinte: alguém orava pensando a princípio que a oração era falar, mas foi se calando mais e mais, até que afinal percebeu que a oração era ouvir. Então, outra coisa da oração, da gente achar que a oração é só a gente ficar falando, Pai, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou então, Pai, faz isso para fulano, faz isso para ciclano, faz isso para Beltrano, faz aquilo. Não, cara, a oração é uma conversa. E como numa boa conversa, você fala, você ouve. Então, muitas vezes você não vai saber pelo que você tem que orar. Muitas vezes você não vai saber o que Deus vai falar, o que Deus quer falar. Mas ali, quando você se coloca num momento de oração, você fala, Deus, o que você tem para me dizer hoje? E surpreendentemente, você vai ouvir.
Muitas vezes não é audível. Tem pessoas que escutam a voz de Deus ativamente, mas muitas vezes faz sentido no espírito. Do nada, né? Coincidentemente, vai vir um nome de um parente seu, de um amigo seu. Coincidentemente vai vir um nome de uma nação. Coincidentemente vai vir uma situação específica que uma pessoa está passando e você fala, caraca, eu tenho que orar por essa pessoa. Deixa Deus falar, cara. Se acostume com os momentos em silêncio na oração. Você não precisa estar falando o tempo todo. Fique em silêncio também. Vai ser talvez mais eficaz do que os momentos que você está falando. Então, entenda isso. A oração é a raiz de toda mudança. Ore mais pelos outros do que por você mesmo. Não seja errado orar por você, mas ore mais pelos outros, né? Isso está mais compatível com a vontade de Deus. Terceiro, não fique só falando, mas saiba escutar também durante a oração. E é isso que eu tinha para falar com vocês a respeito da oração. E lembre-se, a oração não toma tempo algum, mas ocupa todo o nosso tempo. Tamo junto, separe um tempinho do seu dia, 10, 15 minutos, 20 minutos para orar. Eu acredito que já será o suficiente para um começo, depois você vai perceber que naturalmente esse tempo vai aumentando. Mas separe esse tempo de oração diária. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!